Olá para todos vocês. Então nós vamos iniciar essa aula de mineralogia. Vamos falar sobre os fundamentos da geologia, parte 2, onde nós vamos falar sobre o ciclo das rochas e algumas de suas classificações. Mas para isso, antes de entrar definitivamente no ciclo das rochas e a classificação dessas rochas e como elas são formadas, que a gente vai ver adiante, nós precisamos dar algumas definições. Primeiro, o que é uma rocha? A gente precisa definir o que é uma rocha. Então, a rocha, o que é? Um agregado de naturais, né? São agregados naturais de minerais, fragmentos de minerais ou ainda fragmentos de outras rochas. A gente vai ver por que dessa definição, né? Aqui temos o exemplo do granito, né? Que é uma rocha que é formado então pelo agregado desses minerais aqui. A gente vai estudar mais para frente em aulas posteriores como que cada um desses minerais são formados, né, e como que eles são classificados, certo? Então, o que é um mineral? Mineral são sólidos cristalinos e homogêneos com propriedades físicas e físico-químicas bem definidas, né, e com a composição química constante dentro dentro de um certo intervalo, ou seja, aqui, né, por exemplo, nessa rocha, a gente tem aqui uma mistura de vários minerais, certo? E aí, se você conseguir isolar cada um desses minerais aqui, dentro dessa rocha, você vai ver que eles têm propriedades físico-químicas definidas, certo? E a composição química também dele é constante, tá? E são formados em processos naturais. Isso aqui é importante definir, que são formados em processos naturais. Já vou explicar por quê. Bom, por exemplo, aqui nós temos a calcita, né? Que é o mineral calcita, que é um dos carbonatos mais comuns que tem na natureza. Temos a galena, que é um sulfeto, e é o mais comum dentre os minérios de chumbo, né, o sulfeto de chumbo. Temos aqui um outro sulfato, um sulfato, né, o sulfato de cálcio, que é o gesso, e temos a halita, que é o NaCl, o cloreto de sódio. Porém, o que difere essa halita do sal de cozinha? O sal de cozinha ele não foi produzido em um processo natural, portanto ele não é considerado um mineral, ele é simplesmente um sólido, tá? Um sólido cristalino. Beleza, mas o que é então um sólido cristalino? Todos esses minerais são sólidos cristalinos também, tá? Mas o que difere? O vidro, por exemplo, ele não é um sólido cristalino, ele é um sólido amorfo, né? Peraí, ele realmente é um sólido ou ele é um líquido? Na realidade, se vocês lerem esse artigo aqui da Scientific American, há uma discussão sobre a característica, né, como que o vidro é classificado, porque ele não se classifica exatamente como um sólido, porque ele é amorfo e também não tem características de líquido, seria como se fosse uma coisa entre líquido e sólido, né? Então, pelo fato dele ter uma estrutura química não muito bem definida, né, a estrutura interna, né? Então, sólidos amorfos são um aglomerado de átomos, íons ou moléculas dispostos com um arranjo aleatório, né? Por exemplo, aqui tem a manteiga, o couro, a borracha, enfim, outros sólidos que não têm uma estrutura cristalina, né? E aí nós temos os sólidos cristalinos, como por exemplo o quartzo, que em toda a sua estrutura ele tem a estrutura interna do material é bem definida, né? A wurzita, todos eles aqui são sulfetos de zinco, né? Então a wurzita e a esfalerita, que são dois minerais, né, e são dois sólidos cristalinos, todos eles com sua estrutura interna bastante bem definida, né? E aqui nós temos um minério, né? O que é um minério? Minério é todo material que dá origem a produtos de interesse econômico, né? Eles servem de matéria-prima para produtos de interesse econômico. Por exemplo, nós temos aqui os minerais ferrosos, que são os componentes do minério de ferro. Então nós temos aqui uma amostra de minério de ferro, aqui onde tem uma jazida de minério de ferro, né, sendo extraída. Então nós temos dois tipos principais, né, de minérios de ferro, né, que são fontes de ferro mineral, né. Nós temos a magnetita, que é um óxido misto, né, de ferro 2 e ferro 3, e temos a hematita, que é um óxido de ferro 3, né. Então, temos outros exemplos de recursos minerais que também podem ser
também podem ser minerais, né? E não são sólidos cristalinos, né? E que não necessariamente precisa ser sólidos, né? Por exemplo, o petróleo e o gás natural também são minérios, né? Também são minerais, né? Okay. E o que é um solo? O solo, ele é o resultante do intemperismo sobre as rochas. Então nós temos as rochas, elas sofrem a ação de fenômenos naturais, né, que causam a sua degradação, tá? Então nós temos rochas que são mais degradáveis do que outras, né? E algumas rochas enfim, as rochas elas vão ser degradadas pela ação do intemperismo. O que é o intemperismo? É um fenômeno que abrange desgaste físico, alterações químicas dos materiais que são expostos à atmosfera, à hidrosfera e à biosfera, né? E aí a gente pode ver que o solo ele pode ser composto aí, né, de partículas de minerais, matéria orgânica, água e ar também. Então tudo isso compõe aí o solo, né? Então temos aqui várias camadas de solo. Nós não vamos entrar muito nesses detalhes, né? Mas só para vocês saberem que o solo é resultado direto das características das rochas, né? Consequentemente dos minerais, das quais eles foram derivados, né? Que são produto do intemperismo, tá? Então vamos seguir. E o que é lava e o que é magma? Qual que é a diferença entre um e outro, né? Ambos são material rochoso ou mineral, parcial ou totalmente fundido, certo? Sendo que o magma é todo esse material fundido total ou parcialmente que fica abaixo da superfície, né? Terrestre, né? Ali pode estar no meio da crosta terrestre, né? Ou imediatamente embaixo da crosta terrestre. Então isso aqui a gente chama de magma. Quando o magma rompe a crosta e vai para a superfície, então nós chamamos de lava, certo? Então nós temos também materiais piroclásticos. Esses materiais piroclásticos, eles são material particulado que é ejetado de vulcões durante erupções explosivas, né? Então, material que é expelido aqui durante essas explosões, que ele se enrijece, se solidifica mais rapidamente, fica um material mais poroso, eles são chamados de materiais piroclásticos, né? Piro que vem de fogo, tá? Também, né? Bom, agora sim nós podemos entrar no ciclo das rochas, tá? Então aqui, como vocês estão vendo, nós temos aqui a crosta terrestre, né? E nós temos aqui o magma, certo? Então, tendo esse ciclo aqui, vocês já vão entender todos os tipos de rochas que a gente tem, que são 3 tipos, que são as rochas ígneas, são as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas, uma rocha pode gerar outra rocha. Dessa forma, primeiro vamos começar aqui. A gente tem o magma. O magma, quando ele cristaliza, certo? Ele começa a cristalizar, e aí ele cristaliza mais lentamente, então ele forma as rochas ígneas intrusivas, tá? E aí, né, ele vai formar aqui as rochas ígneas, intrusivas ou plutônicas. Quando o magma rompe a crosta terrestre e sai em forma de lava, essa lava ela pode se cristalizar, ela vai se cristalizar bem mais rapidamente do que aqui embaixo, né? Ou até no próprio magma, o magma pode ir se cristalizando aqui bem lentamente, formando umas rochas, onde você pode definir cada cristal dentro da rocha, né? Aí você tem a rocha intrusiva. Quando ele sai aqui, que ele vai cristalizar muito mais rápido, o cristal não tem tempo suficiente de se formar, não tem tanto tempo de crescer. Então você vai ter aqui a lava sendo cristalizada e formando as rochas ígneas extrusivas, tá? E o que vai acontecer? Essas rochas, todas essas rochas ígneas, elas podem sofrer a ação do intemperismo, certo? Que vai degradar essa rocha e ela vai se sedimentando, ela pode ser transportada, né, e vai se depositar em sedimentos, certo?
esse sedimento pode ser lá no fundo do mar, pode ser na superfície da terra, enfim, isso vai se sedimentando. Então ele vai sendo transportado, deposita, forma sedimento, e aí o que vai acontecendo? Vai sofrendo o processo de litificação, que é a compactação ou cimentação, onde esse sedimento ele vai sendo pressionado, né? E conforme ele vai afundando na crosta terrestre, ele vai também se aproximando da região mais quente, que é a do magma. Então, pela ação de pressão e temperatura, aquele sedimento se compacta e se transforma em rochas sedimentares, certo? Essas rochas sedimentares, por sua vez, elas podem continuar o seu processo de vir mais para baixo na crosta terrestre e sofrer ainda mais ação de pressão e temperatura mais intensa, e aí você vai ter as rochas sedimentares sofrendo a ação dos chamados fenômenos de metamorfismos. Esses metamorfismos podem ser causados tanto em rochas sedimentares quanto em rochas ígneas, né? Rochas ígneas intrusivas ou rochas ígneas extrusivas. Todas essas rochas aqui, elas podem sofrer o metamorfismo e formar as rochas metamórficas, certo? Então é dessa forma, e aí o que pode acontecer? Por fim, essas rochas metamórficas podem se fundir novamente, se transformando em magma, e o ciclo começa todo novamente, tá? Então assim se formam todas essas rochas, e todas elas podem se transformar umas nas outras, certo? E aí o que nós vamos ter? As rochas ígneas, lembrando que ígnea, o nome ígnea vem de ignis, que é do latim, que significa fogo, certo? Outra palavra para vocês associarem ignos é a palavra ignição, né? Que nos motores de combustão acontece a ignição, que é a queima, a explosão dentro do motor a combustão, tá? Então, rochas ígneas, porque vem de fogo, ou magmáticas, porque elas são originadas a partir do magma, que a gente vai ver mais para frente como é que se forma o magma, tá? Então nós temos aqui as rochas, dois exemplos de rochas ígneas, que é o granito e o basalto, né? Essa daqui é a rocha ígnea intrusiva, né? Que você vê que você consegue identificar ali os cristalzinhos. E as rochas ígneas extrusivas, que ela não tem lá os seus cristais definidos. Aqui nós temos dois exemplos, né? O conglomerato e o limestone, que é o calcário, né? Então temos esses dois exemplos que são rochas sedimentares, né? Podem ver que aí ela tem um formato de uma mistura de rochas compactadas, né? Em ambos os casos. E aqui nós temos as rochas metamórficas, né? Temos aqui o gneiss e temos o quartzito. Vou mostrar mais para frente como que eles são formados, né? Então o gneiss ele é um tipo de rocha metamórfica folheada, que vocês podem ver que ele tem essas folhas aqui, né, que é resultante da pressão e temperatura aplicada em outras rochas, né? Provavelmente rocha ígnea, que deu origem a isso daqui. Esse daqui é o quartzito, né? Que ela é uma rocha não folheada, então a folheada está aqui e a não folheada está aqui. Não tem esses sinais aqui na rocha, né? E como que essas rochas metamórficas, o que dá origem ao que, né? Então nós temos aqui o exemplo do calcário, que sofrendo ações do metamorfismo, ela pode formar o mármore, né? O mármore, vocês conhecem, é uma rocha bastante utilizada, né? Uma rocha metamórfica, ela é bastante utilizada para fazer batentes de porta, enfim. E também o mármore ele é produzido a partir do metamorfismo do calcário ou da dolomita, né? E o quartzito, que é uma rocha metamórfica produzida a partir do arenito de quartzo, certo? Então isso aqui é uma rocha metamórfica, o arenito é uma rocha sedimentar, que é formada a partir de sedimentos de quartzo, né? E elas são formadas, né? Esse metamorfismo aqui é pressão e temperatura de médio a alto grau, ambos os casos, né? E que pode ser ali em torno de 600 graus Celsius que uma se transforme na outra, tá? Bom, mas para o objetivo dessa disciplina, né, que é estudar os minerais, né, a estrutura interna dos minerais e as suas propriedades físicas, o que a gente vai ver mais profundamente serão as rochas ígneas, né?
Então, como eu falei, ígneo, derivado do latim ignis, que significa fogo, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho, né, o granito, e o granito ele é um mineral, uma rocha, desculpa, formado por uma mistura desses cristais aqui, tá? Vocês vão entender depois por que esses cristais aqui se formam nessa rocha e por que determinadas rochas têm determinados cristais. Eu vou explicar isso em outro momento, tá? Então nós temos aqui no granito o plagioclásio, tá? Os quartzos, o feldspato potássico e a biotita. Tá? A gente vai entender por que são esses os cristais responsáveis pela formação do granito, tá? Vamos lá. Então, mas antes disso, eu preciso explicar para vocês como que o magma é formado, aonde que o magma se origina. O magma se origina a partir da fusão parcial ou total das rochas na atenosfera. Tá? A atenosfera é essa região aqui em amarelo, tá? Que fica entre o manto, fica na região do manto, né? Então você tem o manto superior, a atenosfera e o manto inferior, certo? O manto superior e o manto inferior são sólidos, mas o manto, a atenosfera, que seria um manto intermediário, assim, ele é um líquido bastante viscoso, quase sólido, tá? Ele tem uma certa mobilidade. Tá? E é graças a essa mobilidade que acontece na atenosfera, você tem ali as células de conversão. Tá? Essas células de conversão que fazem esse movimento aqui, elas são responsáveis por duas coisas. Primeiro, o movimento das placas tectônicas. Tá? Por exemplo, você tem essa célula de conversão que gira no sentido anti-horário, por exemplo, nessa ilustração, e essa outra no sentido horário. Então, aqui anti-horário, aqui no sentido horário. Isso faz com que essa região aqui tenha uma ressurgência de magma, uma ressurgência magmática. O que é isso? Devido a esse fluxo dessa célula de conversão, né, e misturando ali entre frio e quente, e vai empurrando o magma para cima da crosta, pressionando esse magma aqui, o que acontece é que ele vai, esse movimento aqui, ele vai fundindo as rochas que estão abaixo da crosta terrestre, abaixo da litosfera, né? E ele começa a fundir essa parte, né? E a rocha fundida, então, é o que forma o magma, certo? E aí esse magma vai aqui sendo depositado, e aí nós temos, por exemplo, aqui no meio do oceano, por exemplo, a gente tem esse vale aqui, né? Que é onde tem a deposição, que faz com que os continentes estejam se afastando, né? Isso acontece no decorrer de milhares de anos, né? Isso é uma teoria da deriva continental, por exemplo, né? Então nós temos aqui a crosta continental, a crosta oceânica, e a crosta oceânica vai empurrando os dois continentes aqui, um para longe do outro, empurrando o magma que vai sendo solidificado aqui, certo? Então é assim que é formado o magma. E aí o que acontece é que esse magma ele vai se originar em torno de 100 a 300 km de profundidade, tá? Então nós temos aqui o magma sendo depositado. O magma também ele pode ser depositado aqui nas câmaras magmáticas, certo? E aí essas câmaras magmáticas, o que pode acontecer? Aqui no magma, certo? Que é um líquido extremamente viscoso, as rochas, os cristais já vão começando a solidificar e se aglomerar, tá? Formando as rochas plutônicas, rochas magmáticas, né? E como a densidade dessas rochas formadas é menor do que ela vai começar a subir aqui, né? Ela vai subindo aqui e então as rochas vão começar a forçar aqui a crosta terrestre, né? Bom, e qual que é a composição desse magma, né? Porque as rochas, para elas serem formadas, que tipo de rocha que esse magma vai formar depende da composição química desse magma, tá? Mas antes de entender a composição química do magma, vamos entender a composição química de toda a crosta terrestre, tá? Então aqui nós temos nesses dois diagramas aqui, né, de pizza, nós temos aqui a porcentagem da composição em porcentagem
em massa de cada elemento químico aqui, né? Temos aqui oxigênio, silício. Em massa, a gente tem majoritariamente, né, quase, digamos ali, 3/4 da composição da crosta terrestre fica ali com o oxigênio e o silício, né, em massa. Mas em quantidade de átomo, a gente tem ali quase 4/5 aproximadamente, né? Temos ali 80%, mais de 80% da composição em átomos, né? Da composição da crosta é feita de oxigênio e silício. Isso salta aos olhos, né? Então, como consequência disso, o que a gente vai ter? Majoritariamente, a gente vai ter a crosta terrestre compostas por silicatos, certo? Bom, mas só para a gente ver aqui os outros componentes que tem ali, que chamam a atenção em quantidade, né? 6,5% de alumínio, 1,9% de ferro, aí temos cálcio, sódio, potássio, magnésio e aqui 0,1% de todo o resto de outros metais, né? Bom, como já vimos, né, majoritariamente a gente tem o magma composto por silício, né, que é SiO2, tá? Óxido de silício. Sílica no caso, né? Sílica, que é o óxido de silício, né? Que a fórmula molecular é SiO2, tá? Bom, daí dito isso, nós vamos ter 4 tipos de magma. Então, o magma a gente subdivide ele nesses 4 tipos, que eles são divididos de acordo com a porcentagem de silício que a gente vai ter nesse magma. Então, se a gente tem um magma que tem menos de 45% de sílica, tá? Que é óxido de silício, então a gente tem um magma do tipo ultramáfico. Ultramáfico é porque ele tem uma quantidade grande de ferro e magnésio, tá? Ele tem uma grande quantidade de ferro e magnésio e aí ele vai ter uma quantidade menor de sílica, tá? Conforme a gente vai descendo aqui, aumentando a quantidade de sílica, ou seja, diminuindo a quantidade dos outros metais, né, ou melhor, de ferro e magnésio, então a gente tem máficos, que tem essa composição aqui, essa proporção de sílica, né, entre 45% e 52%. Temos ali uma composição intermediária e os félsicos. O félsico tem uma quantidade de feldespato e sílica, tá? Então, o que acontece? Conforme eu vou descendo aqui, quanto mais sílica eu vou tendo, eu também vou tendo mais sódio e potássio nos meus minerais, tá? E quanto menos sílica eu tenho, mais eu vou tendo os íons cálcio, ferro e magnésio. Tá, vamos lá. Mas aí, como que formam as rochas a partir disso, né? Então, temos aqui um experimento que foi feito pelo cientista, pelo geólogo lá nos anos 1900, pelo Bowen. O que ele fez? Ele pegou algumas rochas, ele triturou essas rochas, fez um pó de rocha, ele aqueceu isso aí extremamente para formar um magma artificial. Então, digamos que ele tenha pego um magma do tipo félsico, que tem uma quantidade de sílica elevada, tá? Digamos que ele pegou aí esse tipo de rocha, tá? Ele triturou essas rochas e aí o que ele fez? Ele foi deixando esse magma artificial que ele fez para fazer esse estudo, para chegar nesse diagrama aqui, para saber qual que era a sequência de cristalização, né? Então ele determinou que tem uma sequência lógica de cristalização e formações de minerais dentro do magma, quando ele vai resfriando. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, o magma que ele é mais félsico, né? Ele tem mais de 65% de sílica na sua composição, então o que vai acontecer aqui é o seguinte, é que conforme eu vou baixando, né, vamos começar por esse lado, depois eu vou para o lado de cá. Porque esse lado daqui são os silicatos, né, são formados os silicatos ferromagnesianos, certo? Que tem mais ferro e magnésio, tá? E do lado de cá nós temos os não ferromagnesianos, que são aqueles que têm cálcio, sódio, potássio e alumínio, tá? Bom, principalmente sódio, cálcio e potássio, tá? Então aqui, começando por esse lado de cá. Então,
Quando o magma vai resfriando, aqui eu tenho uma temperatura em torno de 1200, 1300 graus Celsius. Quando a temperatura vai chegando nesse patamar, o primeiro mineral a ser formado é a olivina, tá? Que tem essa composição. Veja que ele tem uma porcentagem baixa de sílica aqui, né? Mas aí o que acontece? Ele se forma, né? Esse mineral aqui ele vai sendo formado até consumir todo o ferro e magnésio do meu magma, certo? Digamos que agora eu não tenho mais ferro e magnésio, mas eu tenho magma que ainda não cristalizou, cheio de sílica. O que vai acontecer? Ele vai formar o piroxênio. Então eu vou ter o que? Aí vai ser incorporado outros. O magma aqui, nesse caso, ele vai reagir com o cristal, que ainda está extremamente quente, né? Ainda está recém-formado e ainda está muito quente, ainda tem muita agitação de moléculas. Acontece a reação entre o mineral formado e a sílica presente no magma, e aí ele forma o piroxênio, tá? Agora não tem mais ferro. O ferro que tinha foi formado aqui. Então eu ainda tenho sílica. Aí eu formei o piroxênio, né? Um exemplo aqui é a augita. Só que o que acontece? Agora eu consumi todos esses metais que tinha no meu magma, e eu ainda continuo tendo sílica, tá? A sílica vai reagir com o meu piroxênio, e conforme a temperatura vai baixando, ele vai formar uma hornblenda, por exemplo, que tem essa composição aqui, certo? Então ele vai incorporando uma quantidade cada vez maior de sílica. Vocês vão percebendo que conforme eu vou descendo aqui, ó, a proporção de sílica vai aumentando, tá? Só que agora o meu magma continua tendo sílica, né? Ainda tem sílica, tem cristais formados, né? Do antibólio, né? E a temperatura continua caindo, né? E aí, o próximo a ser formado é a biotita, que é uma mica, né? É um tipo de mica, que também nós teremos outro tipo de mica. E aí vocês vão vendo que a proporção de sílica também vai aumentando em relação aos demais materiais aqui, tá? Beleza. Agora vamos para o lado de cá, né? Porque nós temos se a gente tiver um magma, né, que for do tipo não ferromagnesiano, o primeiro mineral formado vai ser um plagioclásio rico em cálcio, tá? Conforme a temperatura for baixando aqui, ó, tá? Lembra que eu dei um exemplo de caso eu tenha um magma do tipo mais rico em sílica, tá? Eu tenho esse tipo de magma aqui, tá? Porque se ele não for se ele for um magma máfico, ele para por aqui. Ele não vai formar esses outros minerais aqui, tá? Ele vai parar por aqui. Por isso que eu estou dando um exemplo, né, de um magma que ele é mais rico em sílica, para que eu mostre toda essa cascata de formação de cristais aqui, tá? Então ele formou plagioclásio aqui, e aí o que acontece? O meu magma continua resfriando, ele vai formando outros tipos de plagioclásio, né? E aí ele vai chegar num plagioclásio, ele vai tendo uma mistura, né? Aqui no meio ele vai tendo uma mistura de plagioclásio sódio-cáustico, né? Ele vai tendo essa mistura aqui até chegar num ponto que eu vou ter só plagioclásio do tipo sódico, né? E aí quando o meu magma, tanto de um lado quanto do outro, quando ele vai resfriando, eu vou formar um feldespato potássico, tá? Aí depois o meu magma continua resfriando e eu ainda tenho magma com bastante quantidade de sílica, e aí eu vou formar a mica muscovita, tá? A muscovita, para quem não sabe, ela é utilizada, eu vou falar mais dela para frente, ela é utilizada ela é bastante refletiva, né? E ela é utilizada para dar o brilho em pintura de carro, em maquiagens, enfim, eu vou mostrar mais exemplos sobre essa muscovita aqui, ela é bastante utilizada, tá? E então, como eu ainda tenho, né? Se eu ainda tiver sílica no meu magma, né? Então, o que vai acontecer? Depois que já formei todas as rochas com vários desses cristais aqui, né, na minha rocha ígnea, né, isso cristalizando lentamente, tá? Eu estou falando um exemplo de cristalizar lentamente. Então, se eu ainda tenho magma para cristalizar e ele não tem mais nada para reagir, por exemplo, nenhum mineral para reagir, nenhum átomo de metal para reagir, ele forma finalmente o quartzo, certo? E aqui umas imagens de todos esses minerais que eu mencionei aqui para vocês, né? Então eles são bem bonitos, né? Então vocês verem aqui a biotita, a augita
E em um outro momento eu vou explicar melhor sobre esse diagrama aqui, só que dessa vez eu vou mostrar como que as rochas ígneas são formadas, tá? A partir, qual que é a composição a partir da cristalização para chegar, para que esses minerais todos aqui formem diferentes tipos de rochas ígneas, tá? Então, por enquanto nós ficamos por aqui e até a próxima aula.